Bom, começar aqui a primeira aula do sétimo ano de geometria, já reaproveitando o quadro de polígonos do sexto ano, tá? No sexto ano, a gente viu tudo isso aqui de polígonos. O que são polígonos? São poligonais fechadas, legal. Dei um exemplo aqui, polígono ABCD, no caso é um quadrilátero, né? Vocês já sabem classificar, já viram no sexto ano como classifica até 10 lados. E que elementos a gente tem no polígono? Vimos que temos os lados, que são esses segmentos que ligam os vértices. Ah, eu ia falar que vértices são os pontos de encontro dos lados e lados fica redundante, né? Mas vamos lá, lados são os segmentos que formam o polígono, ok? Porque polígonos são o quê? Poligonais fechadas. E poligonais são o que a gente viu? E aí quem não lembra muito bem sobre poligonais, é bom dar uma revisada nessa aula lá do sexto ano. Mas poligonais são formadas de uma sequência de segmentos de retas, né? Uma ligada no fim da outra. E quando essa sequência se fecha, isso vira um polígono. E aí, quando temos o polígono, a gente vai chamar esses segmentos que formam ele de lados. E essas ligações aqui, os pontos de encontro, são os vértices. E temos a diagonal também. As diagonais são o quê? São os segmentos que ligam os vértices não adjacentes. E aí você lembra que não adjacentes são os não vizinhos, ou seja, os vértices que estão longe um do outro. Aqui, por exemplo, esse vértice E, ele é vizinho do vértice F e do vértice I, né? Então eles são adjacentes. Agora, ele não é vizinho do vértice D, G e do vértice H, então são não adjacentes com esse. Então o segmento que liga o E com o G é uma diagonal aqui. E a diagonal, a gente vê nesse polígono aqui que ela não necessariamente passa por dentro do polígono. Ela pode passar por fora, como esse aqui, ó. Esse vértice J e esse vértice N, eles são não adjacentes. E o segmento que liga eles está passando por fora do polígono, tá? Então diagonais podem ou não passar por dentro do polígono. Então no sexto ano a gente classificou polígonos como regulares ou irregulares, né? São regulares quando todos os lados têm a mesma medida e irregulares quando nem todos são, né? E agora, no sétimo ano, vamos ver uma nova classificação aqui. Matemática adora classificar as coisas, né? Tem sempre que inventar nome para tudo, mas vamos lá. Temos os polígonos convexos, que são o quê? São os polígonos em que todos os segmentos que ligam dois pontos de seu interior estão totalmente incluídos dentro incluídos dentro é redundante, né? Incluídos nele. Agora vamos explicar isso aqui. Opa, vamos lá. Polígonos convexos são polígonos em que todos os segmentos que ligam dois pontos do seu interior são totalmente incluídos nele. Por exemplo, se eu pegar dois pontos quaisquer dentro desse polígono que eu acabei de desenhar e ligar eles por um segmento, esse segmento está totalmente dentro do polígono, não está? Isso para quaisquer dois pontos que eu pegar dentro dele, né? Se eu escolho esse ou esse, se eu não importa o quanto eu mude de lugar o ponto que eu pegue, o segmento que liga ele está sempre dentro do polígono, né? E se eu pegar ponto de dentro do polígono, né? Não estou considerando ponto de fora, por exemplo, isso aqui. Não. É pontos de dentro do polígono. O segmento que liga ele está completamente incluso, né? Então esse polígono aqui é um polígono convexo. Agora, olha esse polígono aqui.
Se eu pego 2 pontos, às vezes ele pode até estar totalmente incluso, o segmento que liga esses 2 pontos dentro dele. Mas nem todos vão estar. Por exemplo, aqui esse ponto está dentro, esse ponto está dentro do polígono, mas o segmento que liga eles, ele passou por fora do polígono. Então esse polígono aqui não é convexo, ok? Então o polígono é convexo quando qualquer 2 pontos que eu pegar dentro dele, o segmento está completamente incluso, e ele não é convexo quando tiver algum segmento que passa por fora, tá? Bom, então tá. Já vimos classificação de polígonos serem regulares, irregulares, convexos. E ano passado vimos como dar nome em relação a lados até 10 lados, né? Agora vamos ver mais aqui. Deixa eu chegar isso tudo para cá e começar a escrever. Bom, coloquei aqui, cortei a parte que eu digitava porque ia demorar muito tempo. Mas temos aqui agora de 11 a 20 lados. 11 lados, se o meu polígono tiver 11 lados, eu vou chamar de um decágono. 12 lados, dodecágono. 13 lados, tridecágono. 14 lados, tetradecágono. 15 lados, pentadecágono. E aqui você consegue perceber um padrão, né? Eu só vou colocar o mesmo prefixo que eu usava antes, juntando de um deca no meio da palavra e terminando com gono, que significa lados. Então, 17 lados, heptadecágono. 18, 8 era octo, né? Então agora vai ser octodecágono. 19, com 9 era eneágono, com 19 vai ser eneadecágono. E 20 lados, por fim, vai ser o icoságono. Mais lados que isso a gente não vai ver, tá? Então, gravem esses nomes. E deixa eu ver aqui exercícios sobre isso. Deixa eu pegar essa 34 aqui. Um certo polígono possui 2 lados a mais que a metade do triplo da quantidade de lados do hexágono. Qual o nome desse polígono? Então vamos lá. Minha referência é o que? É o hexágono, né? Hexágono tem quantos lados? 6. E aí eu quero saber o que? Ele tem 2 a mais que o que? É 2 a mais que a metade, ou seja, eu vou dividir por 2 do triplo. Triplo de hexágono. Então vou ver primeiro qual é o triplo do hexágono. Depois eu vou dividir por 2. Triplo da quantidade de lados do hexágono. O triplo do hexágono vai ser 3 vezes 6. Metade disso vai ser dividido por 2. E 2 a mais que isso. Vou passar esse 2 para cá. E só resolver a expressão agora, né? Faço o que primeiro? O parêntese. Por que eu coloquei parênteses aqui? Porque antes de começar a ver qual é a metade, ou quantos dois lados a mais tem, eu quero saber primeiro qual é o triplo da quantidade de lados do hexágono. Eu estou sempre querendo saber algo em relação a algo que está em relação a outra coisa. Percebe aqui, é, 2 lados a mais que o quê? Que é a metade do triplo. Mas metade do triplo de quê? Da quantidade do hexágono. Então, primeiro tem que saber quantos lados tem o hexágono. 6. Depois tem que saber o triplo. E depois, para ver qual é a metade desse triplo. Posso até colocar aqui um parênteses para ficar melhor separado a ordem do que eu estou fazendo. Eu primeiro quero saber o hexágono, depois o triplo, para depois saber a metade disso, para depois saber 2 a mais que isso. Então vamos lá. 3 vezes 6, 18, né? Dividido por 2, mais 2. E aí 18 dividido por 2 dá o quê? Dá 9. Mais 2,
11. Então, esse polígono que eu quero saber tem 11 lados. Qual é o nome dele? Um decágono, ok? Opa, não. Aqui, um decágono, certo? E aí os outros seguem essa lógica. Vocês vão ver qual a informação base e depois desenvolver a expressão numérica, tá? Para descobrir quantos lados tem o polígono e aí você lembra na tabela qual o nome desse polígono.